vai estar de posse dessa mensagem para a glória de Deus. Esse que vos fala é Cícero José. E nesse dia especial, meus queridos e queridas, eu quero lhes trazer uma reflexão de Deus para o seu coração, baseado no exemplo que Jesus passou para cada um de nós, falando acerca da humildade. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, no livro de Mateus, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 28 até o versículo de número 30, ele vai falar algo para nós interessante. Lembrando, meus queridos, que eu vou usar algumas referências bíblicas falando a respeito de tudo isso, para que nós possamos ter um entendimento cabível para aquilo que nós queremos nesse dia especial. Mas vamos para o texto da palavra de Deus que está lá no livro de Mateus. O livro de Mateus é um dos livros históricos que fala do nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é um dos livros que é intitularizado o primeiro livro do Novo Testamento. Mas nós sabemos que existe simplesmente um testamento quando alguém morre e Jesus estava em vida. Mas na ordem cronológica, nós podemos observar que o livro de Mateus é o primeiro livro, da parte 2 da Bíblia. Ou seja, onde tem duas partes direcionadas a palavras e mensagens diferenciadas das Escrituras Sagradas. Eu tenho a parte 1 da Bíblia como o início de todas as coisas. Às vezes nós paramos para imaginar que na leitura cronológica nós podemos observar que é denominado Antigo e Novo Testamento. Eu já pensaria diferente, porque a palavra de Deus, na ordem originalizada, nós podemos observar que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Então eu não denominaria a Bíblia como Antigo e Novo Testamento, mas sim poderíamos dizer que poderia ser parte 1 e parte 2 da Escritura Sagrada, onde relata a história dos profetas e onde relata a história de Jesus na terra. É uma coisa muito interessante, que nós poderíamos pensar nisso e usar a palavra de Deus como um conceito maravilhoso para as pessoas entenderem que essa palavra que nós vivemos, que nós ouvimos, que nós falamos, ela se renova a cada dia em nossa vida. Dá bom se analisar, Os grandes pregadores, eles denominam a palavra de Deus como nova e antiga. Mas se nós formos olhar, Jesus traz renovação para nós a todos os momentos. Mesmo nas Escrituras Sagradas, trazendo parte da parte 1, ou seja, trazendo referências da parte 1 da Bíblia, onde relata as histórias dos profetas, as profecias que eles trouxeram a respeito de Jesus, ou seja, ao momento que nós estamos vivendo, aos momentos que já passaram, que foi sobre o nascimento de Jesus, sobre que Jesus nasceria de uma virgem, sobre o que Jesus faria, sobre as comparações do que era Jesus. Então nós podemos ver que é uma palavra que traz renovação para os dias atuais. Então é bom ver esses conceitos e reviver ao que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus se renova a cada dia, se aquilo que é antigo faz parte de algo que é museu, ou seja, museu é que vive de passado. Quando eu denomino a palavra de Deus como algo antigo, eu posso estar olhando e observando na ordem cronológica que eu vou estar considerando a palavra de Deus como algo que é necessário ser colocado em um museu, porque é antigo. Algo antigo, as coisas antigas que se tornou relíquia, ela só é lembrada em museu. E a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus não é um passado para nós. A palavra de Deus é um presente para nós. Então por isso que nós devemos aprender tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam a respeito das ordens cronológicas da Bíblia, aquilo que devemos aprender. Existem pessoas que estão excluindo, que estão apagando do seu vocabulário parte do Antigo Testamento porque é antigo. Ou seja, é claro que nós não vamos viver a lei de Moisés, mas só que a lei de Moisés nos traz um aprendizado. Paulo disse que quando nós lemos
sobre Moisés, nós queremos viver a época de Moisés, sendo que quando nós vamos olhar, nós não teríamos a possibilidade de cumprir aquilo que Moisés nos ensina, porque na parte de condenar, existem muitos que estão condenando, mas olha só, todos tropeçam, fomos feitos seres humanos, então não dá para você regularizar, ou seja, olhar a trave do olho do teu irmão e tentar apedrejar ele até a morte. Por quê? Vai chegar um momento que você também vai precisar ser apedrejado. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai sofrer apedrejamento? Ou você quer aprender que você hoje está vivendo pela graça? Existem muitas pessoas que estão pregando tudo errado. Você está entendendo como é? Então, nesse dia especial, eu quero falar um pouco da humildade de Jesus para a nossa vida, para os dias atuais. Então você só vai entender essa mensagem se você assistir ela até o final e meditar. Que nós estamos falando de porções de coisas, ou seja, eu quero ensinar um pouco, ou seja, eu quero aprender junto com você a respeito da humildade que Jesus nos deixou, que Jesus nos ensinou. Essa humildade que está lá em Mateus 11, versículo de 28 até o número 30. Mas eu estou também trazendo à tona o que Paulo falou, que quando nós lemos sobre Moisés, nós queremos viver a antiguidade, sendo que nós não temos porte para viver a antiguidade, porque para viver aquilo que Moisés nos ensinou, para viver a lei de Moisés, teríamos que ser santos, 100% santos, ou seja, para os dias atuais. Entenda, para os dias atuais, se fôssemos viver a lei de Moisés, nós tínhamos que ser 100% santos. Por quê? Nós estávamos na posição de acusar, talvez, né? E não ser acusado futuramente, porque nós somos santos, por exemplo. E nós não iríamos errar. Então, é bom olhar isso aí, entendeu? Porque bom olhar e analisar isso aí, porque para você sair acusando todo mundo, aí é preciso você ser o santarrão do momento. Eu não quero. Eu quero preferir viver a humildade e buscar santificação gradualmente na palavra de Deus. Então é isso que nós devemos entender. Nós precisamos buscar a santificação gradual em Cristo Jesus. E como é que nós vamos fazer isso? Sendo temente a Deus com as suas reverências, ou seja, com a palavra de Deus, sermos temente ao Senhor, aprendendo bem, examinarmos as Escrituras, porque está escrito que nós erramos muitas vezes por não examinar as Escrituras Sagradas. Então, se eu for trazer o rigor da lei para os dias atuais, eu vou estar tentando, ou seja, modificar aquilo que Jesus veio fazer. Então, assim, é bom aprender tudo isso. Vamos lá no nosso texto. Diz o seguinte, no livro de Mateus. Olha só. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Olha só, palavra interessante para as nossas vidas, para os nossos dias atuais. Então Jesus Cristo, Ele está nos ensinando a vir para Ele se estamos cansados. Mas eu quero trazer um apontamento para os dias anteriores, antes de nós, que existem pessoas que estão, ou seja, fazendo estudos e vários estudos para acusar o máximo de pessoas que possível for, ou seja, ligado nos textos básicos que foram escritos na primeira parte, no primeiro testamento da Bíblia, lá no livro de Êxodo, onde Moisés fala das inscrições da tábua da lei, onde Moisés escreveu as leis que seriam estabelecidas no Egito para todo o povo israelita. Naquela época nós podemos observar que as pessoas, elas viviam casando, se dando em casamento, e era algo terrível em certas partes, onde houve também o homossexualismo, pessoas coabitando com homem, ou seja, tendo relações sexuais com os homens, homem com homem. Então isso gerou a necessidade de Moisés criar a lei ali. E Deus instruiu Moisés a fazer isso, ou seja, Deus instrucionou Moisés a escrever tudo isso.
E também falar sobre o adultério, ou seja, quando a mulher fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada até a morte. Foi o que a lei escreveu, foi o que Moisés escreveu ali para aquela época, ou seja, para aquela época anteriormente. Aonde nós devemos trazer isso? Para um aprendizado. Quando Jesus Cristo veio, ele veio não para transgredir a lei, ele não veio para, ou seja, retirar tudo aquilo que Deus tinha, louvado seja Deus, anteriormente, passado para Moisés, para que Moisés escrevesse isso, ou seja, os mandamentos da lei, aquilo daquela época. Não, Jesus não veio transgredir de maneira nenhuma. Mas só que nós podemos observar que Isaías escreveu que o Senhor Jesus Cristo, ele viria salvar a humanidade. Ou seja, nós podemos observar que o profeta Isaías, ele escreveu a respeito do que Jesus faria, a respeito do que o Senhor, ele trazia para nós. Ou seja, ele disse que Jesus traria libertação aos cativos, Jesus poria em liberdade os algemados, Jesus curaria os coxos, Jesus daria visão aos cegos, Jesus daria voz ao mudo, Jesus daria ouvido ao surdo. Ou seja, tudo isso está estabelecido em Isaías. Nós podemos ver que lá no capítulo de número 61 e o versículo de número 1, Isaías vai escrever assim, falando sobre Jesus. Ele vai escrever assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me aos quebrantados de coração, a pôr libertação, ou seja, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então foi o que Jesus veio fazer. Aí então se repete tudo isso no livro de Lucas, a respeito do que Jesus veio fazer. E realmente Jesus veio trazer milagres. E um dos maiores milagres é o milagre da salvação. Porque anteriormente, na lei de Moisés, ou seja, estabelecido no que Moisés escreveu e outros profetas também, nós podemos observar que está a sacrificação de cordeiros. Ou seja, o cordeiro sã, saudável, sem nenhuma mácula, ele era pego e levado até o sacerdote, ou seja, e sacrificado ali para expiação do pecado, ou seja, para cobrir o pecado, não para remover o pecado. Nós podemos observar que Jesus, ele é um cordeiro diferente. Jesus é um cordeiro que ele não veio simplesmente para cobrir o pecado, mas ele veio para purificar, remover, limpar o pecado. Você está entendendo como é? Isaías profetizou que, olha só, que ele seria ferido pelas nossas transgressões. Analise bem. Isaías escreveu que Jesus, ele seria ferido pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Isaías vai dizer também que, como um cordeiro mudo, ele sofreu todas as dores, simplesmente por nós. Aí Jesus, ele diz que ele é o bom pastor, e esse bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Quem são as ovelhas? Eu e você. Eu e você somos ovelhas do Senhor. Então assim, está na hora de aprender a viver a humildade de Cristo para a nossa vida. Nós estamos vivendo nos dias atuais e devemos entender que o Senhor Jesus, ele é conosco. Ou seja, Jesus Cristo, ele é conosco em todos os aspectos e quer abençoar as nossas vidas. Mas Jesus diz assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ou seja, com Jesus, nós indo até Jesus, abrindo espaço para que o Senhor Jesus Cristo venha entrar em nossa vida, nós vamos ter uma estabilidade abençoada em Deus, nosso Salvador. Aí Jesus diz, olha, todos que estáis cansados e oprimidos, Jesus falando, eu vos aliviarei. Ou seja, ele não está falando só assim, eu te aliviarei. Ele fala assim, eu vos aliviarei. Então,
vos dá um significado de multidões de pessoas, ou seja, é como se ele dissesse assim: olha, vinde a mim todos vós, todos, e eu os aliviarei. Ou seja, essa palavra, ela tem mais do que um plural de milhões e milhões de pessoas. Então, é claro que nem todos vai ouvir o chamado de Jesus, mas ele está dizendo para nós: olha, vinde todos vós, eu, Jesus falando, os aliviarei. Ou seja, aliviarei vocês do fardo pesado de vocês. Mas é preciso vocês vir a mim. Não é de qualquer maneira que vocês vão ter os vossos pecados aliviados. Não é de qualquer maneira que vocês vão ter, louvado seja Deus, a doença curada. Vocês têm que vir a mim. Foi Jesus que falou. Então ele está dizendo assim: olha, você precisa chegar até a mim. Jesus falando, eu vou te aliviar. Você está entendendo? Então Jesus Cristo, ele veio para trazer libertação aos cativos. Jesus Cristo veio para os quebrantados de coração. Hoje, a gente deve entender, poxa, não tem possibilidade, meu querido, minha querida, de você ser curado por Jesus se você não for até a Ele. Não tem a possibilidade de você receber o seu milagre se você não for até Jesus. Você está entendendo? Está na hora de analisar aquilo que é determinado pelas Escrituras Sagradas, pela tua vida, pela minha vida, para que nós possamos ser abençoados por Deus. É preciso realmente ter esse conceito bíblico daquilo que a palavra de Deus diz para nós. Então Jesus continua dizendo: vos aliviarei. Aí ele diz assim: olha, vocês, Jesus falando, tomai sobre vós, tomai sobre todos vocês o meu jugo. É Jesus falando, tomai sobre vocês o meu jugo. Jesus Cristo, nós podemos observar que quando o Senhor se apresentava nas regiões, nas sinagogas e nas ruas da cidade, entre as vilas de homens ricos e plebeu, Jesus ensinava, ele andava ensinando e pregando, e ele era conhecido como Galileu. Esse Galileu, que ele tem os seus olhos serenos, ele proclamava paz, e aonde ele chegava, ele fazia a diferença. Nós podemos observar que, certa feita, Jesus chegando a uma sinagoga e vendo ali um homem que estava possesso de demônio, e esse demônio estava nu, ou seja, essa pessoa estava nua através dos demônios que tinha aprisionado tanto ele, que ele estava, ou seja, nu, sem nenhuma espécie de vestimenta. E quando ele viu Jesus, ele reconheceu que ele era um ser, seja angelical, vamos dizer assim. Ele era um santo, ou seja, ele era um rei dos reis e senhor dos senhores. Aí ele falou assim: o que eu tenho contigo, Nazareno? Ele já sabia que quando o Senhor Jesus se aproximava dele, simplesmente era para expulsar todos os demônios, porque eram legiões que estavam sobre aquele homem. Por isso que eu estou dizendo. Então, assim, Jesus, ele é um ser muito maravilhoso, sabe, gente? Ele nos dá a liberdade de se expressar em sua palavra como algo, ou seja, que tem acesso a Deus. Jesus está prontificado a ouvir a sua súplica, por mais dolorosa que seja a sua história. Jesus, ele pode modificar, gente. Ele pode modificar e curar suas feridas. É preciso simplesmente que você acredite, que você creia. Você está entendendo? É Jesus que nos traz o sinônimo da vida eterna. Aí diz assim: olha, tomai sobre vós. Ele está dizendo assim: olha, se você vir a mim, vocês que estão cansados, vocês vêm a mim. Jesus que está falando, eu vou aliviar vocês. Aí ele diz assim: olha, tomai, se vocês pegar para vocês o meu jugo, ou seja, Jesus vai dar um jugo para vocês. Ele diz: olha, tomai sobre vós, ou seja, é como você diz assim: ó, recebei de mim o meu jugo, porque é como se ele dissesse assim: ó, é muito suave, é muito leve, você não vai ter cansaço. Ele vai dizer para você, tipo assim, aí ele vai deixar entender que por mais que o fardo seja pesado, ele pode aliviar. Ele diz assim: olha, tomai sobre vós
o meu jugo. Aí aprendam de mim que eu sou manso demais, eu sou humilde demais. Quando Jesus fala sobre a humildade, ele está falando a mais pura realidade. Por ser um nazareno que andava por vilas pobres, ricas, sem fazer acepção de pessoas, ele mostrou a prova da maior humildade que ele teve. Jesus é um ser tremendo, maravilhoso, glorioso, que deixou todas as glórias. Eu tenho Jesus porque ele é, sempre será, alguém que é dono de tudo que existe na terra. É dono de todo, ou seja, globo terrestre, pois foi criado por ele. Na classificação e qualidade de Deus, ele é dono do ouro e da prata, tudo é dele. Então ele tem tudo nas mãos, ou seja, ele pode também te dar tudo, ele pode te abençoar de maneira gloriosa. Mas o que cabe queremos sermos sábios como Salomão. Na época que Salomão chegou aos pés do Senhor, ele pediu a Deus sabedoria para comandar aquele reino. Então Jesus, ou seja, Deus não deu simplesmente só sabedoria, mas deu toda a riqueza daquele reino e fez com que o reino de Salomão fosse um dos mais ricos que existiu, ou o reino mais rico que existiu na história humana. Mas só que depois de Salomão nós podemos observar que lá em Daniel 2, se não me falha a memória, lá em Daniel 2 nós podemos observar que o rei Nabucodonosor, ele sonhou um sonho, e neste sonho que o rei Nabucodonosor da época sonhou, ele falava acerca de vários reinos, e um desses reinos estava o reino de Salomão. Mas depois de Salomão haveria também um outro reino, e esse reino, acho que você já sabe, né, gente? Esse reino era e é o reino de Jesus, porque sobre ele a Bíblia diz que viria um reino que tomava posse de todos os reinos da terra, e este reino nunca se acabaria, esse rei nunca ninguém destronaria. Está vendo só? Aí Jesus diz assim: olha, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Foi Jesus que falou. Então, se Jesus tem um fardo leve, ele quer te aliviar. Se Jesus te deu prova da sua humildade, é porque ele é humilde, e com Jesus você também pode ser humilde. Aí a Bíblia diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Espero que essa palavra sirva de lição para você. Para mim vai servir um pouco, depois vou meditar nela também, porque eu preciso aprender da palavra de Deus. Deus abençoe você poderosamente. Esse que vos fala é Cícero José, para a glória de Deus. E eu deixo para você o meu abraço. Peço a você que não é inscrito no nosso canal, para se inscrever, ativar o sininho de todas as notificações, para você não perder nenhum dos próximos vídeos que será postados no nosso canal. Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço para todos, Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, até a próxima mensagem, para a glória de Deus.